Vamos então ler um texto da Palavra de Deus. Eu vou tentar falar para vocês um tema precioso que o vosso pastor me deu, guardando a preciosa fé nesses dias de desafio e apostasia. Para isso nós vamos ler Judas, o livro de Judas, carta de Judas, versículo 20, versículos de 20 a 25. Glórias a Deus. E o texto diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glórias a Deus. De fato, nós estamos numa geração perversa. Já não se esconde nesses dias o desprezo ao Senhor Deus e aos seus ideais. No passado ainda se escondia, né? Mas hoje está muito claro. Estamos vivendo dias de grandes trevas. O IBGE diz que o Brasil é majoritariamente cristão, não é? Bom, mas mesmo assim, a gente pode ver e vivenciar verdadeiras aberrações contra o cristianismo nesta nação. E eu estou falando só do Brasil. Eles zombam de Deus, zombam do Filho de Deus, cospem no cristianismo, no rosto do cristianismo. E a igreja, ela trilha exatamente nesse ambiente de oposição e de apostasia contra a sua fé. Quase todo fevereiro a gente vê a maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval, aonde as mentes, chamadas mentes pensantes da cultura, resolvem zombar dos valores cristãos, resolvem humilhar o nosso Deus e o seu Filho, humilhar a cruz. Todos nós somos testemunhas disto. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo nessa geração, uma geração perversa, e nós já estamos percebendo que as portas da pregação livre do Evangelho estão fechando. Eu não digo as portas do Evangelho se fechando, porque as portas do Evangelho não se fecham. Ainda que oprimam o povo de Deus, ainda que nos persigam, nós continuaremos abrindo a boca e pregando o Evangelho de Jesus. Quando eu viajo para deixar o carro em casa com a família, eu pego um ônibus, vou até a rodoviária em Salvador. De lá eu pego um metrô que me deixa dentro do aeroporto. No passado, eu via pessoas entregando folheto, pessoas falando do Evangelho, de uma forma bem civilizada. Mas agora, a última viagem que eu fiz em maio, olha o que aconteceu. Já tem uma gravação no metrô, dizendo, é proibido manifestação religiosa, política, etc. Está proibido você falar do Evangelho no metrô, está proibido você entregar
um folheto no metrô, aqui no nosso nariz, em Salvador, na nossa capital. É para esse caminho que esta nação está andando. A igreja ela está trilhando este caminho e ela tem sido assediada por diversas forças malignas que nos atacam exteriormente, de fora para dentro, e interiormente, de dentro para dentro. E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa dimensão do combate à nossa fé. Essas forças são representadas por ideologias, por narrativas do engano e até por teologias que negam a fé, que ameaçam a fé, que negam a eficácia do Evangelho de Jesus. Qualquer cristão consciente sabe que o que estamos falando é a plena verdade que estamos vivendo nesses dias. É sim um tempo de alerta, um tempo de guardarmos a fé, um tempo de combatermos em favor da fé. A carta de Judas, ela foi escrita mais de 30 anos de caminhada da igreja. Ela foi escrita em 65, mais ou menos, depois de Cristo. Cristo ressuscita, a igreja é fundada e eles pregam mais 30 anos. E essa carta foi escrita exatamente para a igreja que estava vivenciando, uma dificuldade essencial. E o propósito dessa carta era alertar os irmãos sobre a vigilância e o combate em favor da fé. Isso lá em 65 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Uma carta que fala contra a heresia e contra as tentações de uma vida imoral que atingiam a igreja. A igreja era assediada desta forma. O Espírito Santo usa Judas nessa carta, trazendo uma mensagem de convicção. É uma carta que fala de convicção. Convicção de que Deus protege os irmãos contra todos os males, porque os irmãos creem. Se nós cremos, nós temos o favor de Deus, mesmo que todo o inferno se levante contra a igreja do Senhor. Ainda que todo o inferno, com todos os seus demônios, ainda que toda a fúria do nosso inimigo se levante, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. No início, começa a abordagem da convicção. Olha o que o apóstolo Judas diz, versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. A fé que um dia nos foi dada. Observe, irmão, a fé não é criação minha nem tua. A fé é algo que Deus projetou e nos deu a fé. Olha que coisa maravilhosa. Agora essa fé está conosco e nós temos a responsabilidade de guardá-la e de defendê-la. Deus é todo poderoso, não precisa de defesa. Nada pode atingir o Senhor Deus, nada. Não precisamos defender Deus, mas precisamos defender a fé. Enquanto estivermos aqui, nós defendemos a fé, sim. Nós trilhamos aqui, a fé é ameaçada e nós precisamos defender a fé. Sozinhos? Não. Paulo era inimigo da fé. Paulo se levantou contra a igreja do Senhor. E quando Paulo estava andando no caminho de Damasco para fazer o mal à igreja, Jesus lhe aparece. Jesus lhe aparece numa visão
Sabe o que foi o que Jesus disse? Por que você está me perseguindo? Observe, irmãos, quando alguém se levanta contra a igreja do Senhor, quando alguém se levanta contra a minha fé, sabe o que é que acontece? Deus compra a briga. A briga é com o Senhor Deus. Veja, nós partimos para a luta, para defender a fé, e nós temos o próprio Deus conosco. Jesus disse: você está me perseguindo. E Paulo diz: quem és tu? Não estou perseguindo você. Quem és tu? Você está me perseguindo porque você está perseguindo o meu povo que professa o meu nome. Glórias a Deus. Essa é uma fé que nos foi dada. Romanos capítulo 10, versículo 17 de Romanos. Olha o que diz esse texto. Todos nós conhecemos esse texto. 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que significa isso? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Foi isso que aconteceu conosco na hora que a fé nos foi dada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos, espiritualmente mortos, um ser espiritual morto, não falava, não ouvia, não enxergava, o espírito morto. Aí alguém pregou a palavra de Deus. Olha só, alguém pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus, abriu a capacidade do ser espiritual ouvir. A palavra traz a vida e ele passa a ouvir. E quando ele ouve pela palavra, a palavra lança a fé. Foi isso que aconteceu comigo e contigo. Um ser morto que é vivificado pela palavra através do ouvido espiritual. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a capacidade de ouvir pela palavra de Deus. É isso que o Espírito de Deus revelou para Paulo. É a palavra que lança sobre mim a fé que eu preciso. Olha que Deus bom. Ezequiel 37, 4. Ezequiel tem uma visão de um exército que era puro osso, sem vida, sem vida. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Que foi que aconteceu? Os ossos levantaram, receberam vida, porque ouviram pela palavra, receberam todos os elementos, os músculos, e se transformaram num exército com vida, porque ouviram a palavra de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. A palavra traz a fé, e em consequência traz a vida. E no final da carta, que é uma carta curta, em Judas, no final, versículo 20, foi o primeiro versículo que nós lemos, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Veja, a palavra fala de santíssima fé, que edifica e fundamenta a nossa vida em Cristo. Veja, os tempos, irmãos, mudaram. O pecado se multiplicou e até se sofisticou. Hoje nós temos pecados que, se não existisse internet, rede social, eles não existiriam. Olha que interessante. Pecados sofisticados, A apostasia também se multiplicou, mas a santíssima fé continua a mesma. É ela que nos fundamenta em Cristo Jesus, esta fé.
O Espírito Santo continua o mesmo, e Ele é Deus, e Ele está dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo está em você, e isso basta. Glória a Deus. Então Deus nos deu a fé, e ela é implantada em nós, no nosso interior pela palavra. Veja, quando o homem lá no Éden, ele se perde, o homem perde completamente a sua comunhão com Deus. Ele adquire uma natureza desgraçada, porque ele pecou. E ele é removido da presença do Senhor para sempre. O homem adquire uma natureza inimiga de Deus. Ele foi transtornado, foi depravado, foi pervertido no mais íntimo do seu ser. O pecado foi lá dentro e destruiu a natureza que o homem tinha, a natureza santa, que Deus o fez santo, e agora ele passa a ter uma natureza corrompida e inimiga de Deus. Foi isso que o pecado fez. Agora, olha o que a palavra fez. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe, irmãos, aonde o pecado foi e se instalou no nosso íntimo, lá foi a palavra. Onde ninguém pode ir, a palavra vai lá, e quando ela vai, ela implanta, ela instala a fé. A fé foi colocada dentro de mim e dentro de você, no mais íntimo do nosso ser, para nós nos tornarmos pessoas poderosas em Deus. Foi isso que Deus fez, é isso que a palavra faz em nossas vidas. Glórias a Deus. Com ela, com a fé, veja, com a fé naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez, no sangue de Jesus, nós entramos, temos acesso direto, sem nenhum impedimento, ao trono da majestade divina. Eu sou de feira, sou sertanejo, nada sou. Se você comparar a minha vida com os grandões do mundo, a realeza, os países, de riqueza, nada nós somos, comparando com esse povo importante que tem no mundo. Mas, meu irmão, por causa da fé, eu tenho acesso sem nenhum impedimento. Eu criei no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me abriu um caminho. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim pode impedir que eu chegue diante do trono da graça. O sangue de Jesus abriu esse caminho, e eu entro pela fé. Eu estou hoje, mesmo sertanejo, que nada é para os homens, mas eu estou diante da majestade do Senhor, diante do trono da graça, por causa da fé. Glórias a Deus. Creia nisso, porque essa é a sua condição, essa é a sua posição diante de Deus. Todos os anjos, todas as miríades de anjos lá do mundo celestial estão vendo a igreja diante da majestade de Deus, diante do trono em Cristo, e eu estou lá porque eu creio. Esta fé tem que ser guardada, tem que ser defendida, ainda que custe a minha vida. Glória a Deus. A fé é um passo que nós damos em direção àquilo que Deus diz, depositando inteira confiança nele e arriscando tudo, toda a nossa vida, toda a nossa história naquilo que Deus diz. Fé é isso. É o que, Senhor? O Senhor disse o quê? Bom, eu não entendi muito, eu estou achando um negócio difícil. Senhor, isso aí é complicado, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor diz: você tem fé? Tenho, Senhor. Então você sabe o que fazer. Aí eu digo: eu sei mesmo, Senhor. Eu vou entregar toda a minha vida, vou entregar a minha alma aos teus cuidados.
Não interessa o que vai acontecer, eu nem estou entendendo tudo que o Senhor quer, mas eu vou me entregar aos teus cuidados, vou entregar a minha história, vou entregar o meu futuro, vou entregar a minha família, porque eu creio em Ti, eu confio em Ti, tudo o Senhor é para mim. Fé é isso, fé é isto. Glória a Deus, a fé torna Deus verdadeiro. Aleluia, naquilo que Ele diz. A fé é maior do que esta vida, porque por ela alcançamos a vida eterna, com ela vencemos a morte. Olha, irmãos, 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é imortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Sabe por que é que o crente diz isso? Vai dizer isso? Quando você partir para a glória, a morte não vai prender você, não vai reservar você para o juízo final, né? Você vai vencer, né? Esse aguilhão da morte, essa coisa pesada que vai segurar os ímpios e reservá-los para o grande juízo. Essa coisa vai ser vencida pela fé. Observe, eu vou escapar. Veja, irmãos, esse crente venceu a morte, o inferno, porque ele creu em Jesus. Eu estava condenado, andando para o inferno, já condenado, e no momento da minha vida eu criei no Senhor Jesus. No momento da minha vida eu entreguei a minha vida para Jesus. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu tenho a vida eterna. A consequência disso é que eu entro na esfera da graça do Senhor, onde eu encontro todos os benefícios que Deus preparou para a sua igreja, através da fé. Eu tenho tudo aquilo que Deus quer me dar por causa da fé. Glórias a Deus. E no momento que eu partir, irmão, eu quero dar uma certeza para vocês. Eu estou aqui usando a santa palavra de Deus, e eu vou lhe dar uma certeza com base no que Deus disse. Quando você morrer, a morte não vai ter este poder que vai ter na vida da maioria das pessoas desse mundo. A morte não vai segurar você e dizer: eu vou reservar agora você está perdido, eu vou reservar você para lhe entregar lá em Apocalipse 20, onde todos mortos vão ser entregues ali para serem julgados e condenados. Quando ela tentar fazer isso comigo, eu escapo, porque eu tenho a fé. A fé é um link com o Todo-Poderoso, infinitamente mais poderoso do que esse aguilhão da morte. Eu escapo, eu vou para a presença do Senhor. Irmão, se você morrer agora, você vai direto para a presença do Senhor. E sabe o que é que está lhe aguardando? Não está lhe aguardando um julgamento no juízo final, porque a palavra de Deus diz que você, que é a igreja, você vai fazer parte da corte que vai julgar o mundo. Nós vamos estar no juízo final, julgando a humanidade. Nós glorificados, nós igreja, estaremos lá julgando inclusive demônios. É essa fé que está em mim e em você, é ela que vai nos levar a essa condição poderosa. A fé nos torna poderosos, porque a Bíblia diz: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem em seu nome. Sabe que você é poderoso, por quê? Porque você é filho de Deus. Ser filho de Deus é ser poderoso, segundo as Escrituras Sagradas. Glórias a Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que inventou isso. Olha que coisa maravilhosa. Foi Ele que disse: Pai, como é que eles vão estar se comunicando conosco? O plano da redenção está aqui. Nós vamos comemorar a vitória de Jesus aqui na ceia.
O plano da redenção foi posto, mas os homens estavam perdidos. Então, o projeto da redenção promoveu o seguinte: eles vão ter acesso a esse benefício, Senhor. Jesus, você vai morrer por eles, eu vou aceitar o teu sacrifício em benefício a eles, mas como é que eles vão ter acesso a esse benefício? Como é que eles vão ser salvos? Como é que eles vão receber o perdão dos pecados? Como é que eu vou validar a salvação deles? Como é que eu vou tirar a condenação deles? Porque você já vai assumir a condenação deles na cruz. Aí o conclave da Trindade disse: nós vamos criar algo que vai ligar a humanidade a nós. Se chama fé. Como é que essa fé vai chegar a eles? Através da minha palavra. Eu vou dar essa fé para eles. Que projeto maravilhoso, que coisa maravilhosa. Eu estou vivendo essa dimensão da fé. Eu estou vivendo essa dimensão de ter acesso ao Todo-Poderoso. Irmãos, as pessoas dizem: você não se preocupa com isso, com aquilo, com os perigos, com as viagens. Eu tenho uma preocupaçãozinha, mas logo logo ela desaparece. Sabe por quê? Eu estava conversando com o pastor João, a questão dos voos, né? Que às vezes pega diversos voos para chegar em algum lugar. Mas irmãos, eu conforto o meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou nas mãos de um ser todo-poderoso. O que é que pode acontecer comigo? O que é que pode me tirar das mãos do Todo-Poderoso? Jesus disse: olha, as minhas ovelhas meu Pai vai mandar. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, e elas vão vir para mim. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, você está nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. Nada pode acontecer na sua vida sem o controle de Deus, se você crê. A fé é um instrumento dado por Deus para nós movermos montanhas. A fé move o braço do Todo-Poderoso e pode mudar toda a história da humanidade em favor de um crente que creu. Você crê nisso? Porque nós temos a fé para isto. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Semana passada, não, há 2 semanas atrás, eu fiz um culto fúnebre. O culto fúnebre era de um homem, pastor, casado com a irmã da igreja há mais de 50 anos. E esse homem traiu a irmã durante 50 anos. Um verdadeiro adúltero. Pense numa mulher santa. 50 anos traindo a esposa, com a empregada, com a funcionária, com A, com B, e ela sofrendo ali, 50 anos orando por ele, orando por ele, orando por ele, orando por ele. Sabe o que aconteceu? Esse homem teve um encontro real com Jesus. Aleluia, mudou tudo. Esse homem creu em Jesus. Nos 2 últimos anos da sua vida, esse homem se arrependeu dos seus pecados. E quando eu estou fazendo culto fúnebre, vieram família, pessoas que conheciam a vida dele, todo mundo assim desconfiado, mas estava um crente ali, não um crente, o corpo de um crente, crente. Por que crente? Eu mesmo fui na casa daquele irmão, eu fiz a confirmação de fé. Eu cheguei lá e encontrei um homem cheio de fé na presença de Deus. Não teve tempo para trabalhar na obra. Graça é isso. Não teve tempo para trabalhar na obra, para servir ao Senhor. Mas o nome dele foi escrito no livro da vida. E eu falei para os irmãos, as pessoas que estavam presentes: o cristianismo não fala de possibilidade. O cristianismo não fala de probabilidade, nós falamos de certeza. Falamos de certeza. Falamos de certeza. Nós temos certeza. Eu tenho certeza
que esse irmão está agora nos braços do Senhor. Sabe por quê? Não é porque ele foi bonzinho, não. Não é porque ele fez coisas boas, não. Mas é porque ele creu no Filho de Deus. E ele se arrependeu genuinamente e recebeu o perdão do Pai. E hoje ele está na presença do Senhor. Isso é a graça. E nós entramos nessa atmosfera da graça, Romanos capítulo 5, versículo 2, através da fé. É a fé que traz esse benefício, é a fé que nos dá essa certeza maravilhosa na presença do Senhor. Os primeiros cristãos deram a vida pela fé, por considerá-la maior do que suas próprias vidas. E até hoje tem cristãos no mundo por aí morrendo por causa da fé. E é um privilégio, irmãos, defender a fé. É um privilégio, sim. E olha, nós temos sim, por que defender? Nós temos inimigos da fé. Vamos agora falar um pouquinho desses inimigos da fé. Nós temos como inimigo, primeiro deles, Satanás e suas agências. Satanás, irmãos, ele apostatou da fé, ele é um apóstata da fé. É ele que se levantou contra o Todo-Poderoso. Foi ele que montou uma rebelião lá no céu, uma gangue para tomar o poder. Foi isso que Satanás fez. Então, de apostasia, ele entende muito bem. E ele se lançou contra o Altíssimo, e ele teve uma perda infinita, que foi perder a sua comunhão com Deus. Ele foi amaldiçoado. Ele é um apóstata. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é desacreditar a Deus. O objetivo dele é formar um exército de apóstatas. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, demônios que doutrinam, que ensinam, que influenciam. A Bíblia fala que nesses últimos tempos que nós vivemos, os últimos tempos na Bíblia é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então estamos vivendo os últimos tempos. Está dito que há demônios professores, demônios que têm doutrinas, demônios que se infiltram no mundo e doutrinam a humanidade contra Deus, para tornar a humanidade apóstatas. Mas esses demônios são extremamente ousados, porque eles entram também no ambiente da fé para combater a fé. Porque a apostasia não é a pessoa desviar do Evangelho, não é isso. A apostasia significa que a pessoa se mantém no ambiente da fé e passa a combater a própria fé. Então é um destruidor de fé, é uma pessoa que fica dissimulando a doutrina do Evangelho. Desde o início, a igreja primitiva sofre com esse tipo de perseguição de demônios. Hoje, esses espíritos malignos entraram até no ambiente da fé, criaram teologias. É aí onde vem as heresias. Teologias são inventadas, né? E muitos irmãos estão, digamos assim, refém de teologias que Deus não disse e que são doutrinas de demônios. Tem um lado da teologia, a chamada teologia liberal. Eu considero que teólogos da teologia liberal nunca nasceram de novo. Me desculpem, mas é uma afirmação. Eu faço com conhecimento de causa. Eu já ensinei nos diversos seminários em Feira de Santana, e houve uma época que um dos seminários foi, digamos assim, mergulhado, teve diversos professores da teologia liberal, e eles quase destruíram o seminário, porque a teologia liberal, ela é contra a fé. A teologia liberal só aceita das Escrituras aquilo que
a ciência comprova. Olha só, a ciência não é autoridade sobre a Bíblia, mas a teologia liberal vê assim. Então eles não acreditam na vinda do Senhor, eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam em demônios, eles não acreditam em nada. É uma teologia da incredulidade. Essa é a teologia liberal. Veja como esses espíritos malignos avançaram ao ponto de penetrar no ambiente da fé. Que coisa horrível, né? Na realidade, irmãos, a palavra do Senhor, ela revela que há um sistema global que combate a Deus e aos seus ideais. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, olha o que dizem esses versículos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então existe uma ação, um sistema que é contra o conhecimento de Deus, um sistema que leva a humanidade, doutrina a humanidade contra o conhecimento de Deus, contra a aceitação de Deus, da sua verdade e dos seus ideais. Mas esse mal, ele se dissemina, não só no mundo, mas ele se espalha também no ambiente da fé. E se não tivermos base na palavra de Deus, nós vamos sucumbindo também, aceitando essas ideologias, e a gente vai relativizando tudo aquilo que Deus diz. E hoje nós temos muitos grupos cristãos que estão, digamos assim, contaminados com heresia. Daí a importância, desses últimos dias de nós nos envolvermos com a santa palavra de Deus, nós avançarmos no estudo da palavra, na fundamentação da nossa fé, na palavra de Deus, como ela diz. Mas está dito que as armas espirituais, quais são? Palavra de Deus, oração, jejum. Essas armas são suficientes, segundo a Bíblia, para destruir as fortalezas, irmãos. Esses inimigos, eles podem estabelecer fortalezas ao nosso redor. Fortalezas são estruturas que impedem a pessoa andar para frente ou entrar. Fortaleza é isso. Então, muitas pessoas, por acreditarem em certas narrativas, elas ficam presas e elas são impedidas de avançar na fé por causa dessa estrutura que é estabelecida em torno de si. E isso é obra do diabo. Bom, o segundo inimigo que nós temos, esse é o pior de todos. O nosso pior inimigo não é a natureza, não é Satanás. O pior inimigo que nós temos é essa natureza corrompida. Ela é inimiga de Deus e sempre aponta contra a fé. Ela se opõe e se digladia contra Deus. Olha que coisa interessante. Essa natureza que o homem adquiriu lá no Éden, ela ainda está em nós. Natureza corrompida. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse: olha, essa natureza, ela combate a natureza divina representada pelo Espírito Santo. É mais ou menos assim. Aqui está a natureza carnal, que está em nós, e aqui está a natureza divina que o Senhor nos fez participantes pela presença do seu Espírito. Quando a natureza corrompida que está em nós vê o Espírito de Deus que está dentro de mim e dentro de você, ela não foge não. Olha só, você sabe o que é que ela faz? Segundo o que está dito, Gálatas 5,17, ela parte para cima. Ela não aceita Deus, ela se opõe contra Deus, diz: você é Deus, então ela parte para cima para destruir a natureza divina que está em mim e em você. Isso é um grande inimigo dentro de nós, isso é a natureza corrompida. Então, todo o sistema, ele trabalha para remover o que nós temos de mais precioso, irmão. Deixa eu abrir agora um parêntese. O que é que você tem de mais precioso? Sua família, seus filhos.
o carrão do ano, o que é mais precioso para você? Seu emprego, o dinheiro na conta bancária, a casa, o que é mais precioso para você? Porque tanto Satanás quanto a natureza corrompida vai combater esse maior bem que você tem. E sabe qual é o maior bem que nós temos? Não é nada disso que eu disse, não é nem a família, não é nem os nossos filhos. O maior bem que nós temos, irmão, significa, sabe qual é? A nossa comunhão com Deus. Todo alvo é a comunhão com Deus. Satanás faz de tudo para remover a sua comunhão com Deus. A natureza corrompida faz de tudo para remover a sua comunhão com Deus. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que um crente em comunhão com Deus faz um verdadeiro estrago no inferno. Um crente, basta um com fé, basta um em comunhão com o Todo-Poderoso. Deus usa esse crente para destruir as fortalezas de Satanás estabelecido. É isso que ele não quer. Então ele vê a sua comunhão com Deus e ele vai lutar para remover você dessa comunhão com Deus. É isso que é o alvo. Nós somos, a Bíblia fala, portanto, 10:4 de 2 Coríntios, as armas da nossa milícia. Nós somos, irmão, uma milícia. Você sabe o que é milícia? Milícia é um exército armado. É isso que é milícia. A igreja é milícia. E quais são as armas da igreja? Não são carnais. As nossas armas são espirituais. Oração, palavra de Deus, jejum. Essas são as armas espirituais. Então, irmãos, a partir do primeiro século, a igreja foi ameaçada por heresias. É isso que Judas diz. E pelos falsos mestres. E isso não parou. Continua a igreja sendo ameaçada. Você continua, enquanto igreja, sendo assediado pelo mal, para remover a sua fé. A nossa época, esta época, apesar de estar longe da época lá dos leitores primitivos de Judas, ela está mais perto do fim. Veja, e a batalha, ela se intensifica à medida que o fim se aproxima. Nós estamos em plena batalha. As armas devem ser afiadas, essas armas, mais oração, mais palavra de Deus, mais jejum. É isso que nos dá a vitória nesse mundo. E a vitória desse mundo é o quê? A vossa fé. Não é isso que o apóstolo João diz? E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Veja, temos que ser valentes. O Espírito Santo que está em nós é um espírito de guerra. Conte com ele. É isso que está em jogo. Não é um espírito de temor, não é um espírito de escravidão, é um espírito de guerra. A sociedade moderna, irmãos, falar um pouquinho para a gente já ir para o final dessa preleição. Redes sociais. Todo mundo aqui sabe o que é rede social. As redes sociais estão tornando as pessoas mais hipócritas, mais endemoniadas, longe da verdade e longe de Deus. Redes sociais. Os inimigos da fé estão usando esses instrumentos para produzir uma coisa que eu chamo dessemelhança do caráter de Cristo. Enquanto o Espírito de Deus está tentando transformar a minha vida e a sua vida, para que o nosso caráter seja parecido com o caráter de Cristo, o espírito do anticristo está transformando o caráter do mundo para ser parecido com Satanás. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, diz assim, 2 Timóteo, 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja agora as características do caráter, né? Qual o caráter de Satanás está listado aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É isso que está acontecendo com a humanidade. As pessoas estão sendo transformadas para terem este caráter. É isso que está acontecendo. As redes sociais ajudam, não só as redes sociais, mas esse espírito maligno está piorando as pessoas. Esse espírito maligno está com influência tão poderosa que está destruindo o bom ser das pessoas. E muitos irmãos estão por esse caminho, estão se permitindo ir por esse caminho, estão se convencendo, estão relativizando a palavra de Deus, estão, querendo ou não, abandonando a base da fé. Mas a fé tem que ser protegida, a fé tem que ser guardada. Precisamos combater em favor da fé. Bom, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha que coisa linda Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é isso aqui? O que está acontecendo na minha vida e na sua vida? Você tem o Espírito de Deus? Tem, irmão, o Espírito de Deus? Então o Espírito de Deus está fazendo isso aqui. Está transformando a sua vida e transformando a minha vida, como a Bíblia diz, de glória em glória. Mas essa palavra glória aqui é uma referência, ao caráter do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele tem o DNA do caráter de Cristo. Ele sabe qual é o caráter de Cristo. E o seu alvo é implantar o caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. Mas o Espírito de Deus conhece também como está o meu caráter. Olha só. Então ele vai comparar como eu estou e como Cristo é. Então vamos dar um exemplo aqui. O crente, ele tem dificuldade para amar, Ele tem um vizinho que detesta ele e que gratuitamente provoca ele. Eu tenho um vizinho lá na minha rua que ele pega o lixo dele e ele coloca na minha lixeira. Porque ele quer o passeio dele legal. Então ele não coloca na lixeira dele, ele coloca na minha lixeira. Eu sei disso e não digo nada para ele. Quem faz isso, a gente não pode nem conversar com a pessoa dele. Vai conversar o quê? Mas tem irmãos que pode ter vizinhos que são bem piores do que isso, que lhe provoca, que sabe que você no sábado à tarde você tira aquela 2 horas ali para você cochilar, você está cansado ao longo da semana trabalhando, ele aumenta o som, porque você é crente, ele fica te provocando. Tem coisas desse nível. E o que vem no coração, irmão, é raiva. Você fica com raiva. Não adianta eu dizer que não, eu fico aqui morrendo de amores. Não. Muitas vezes a gente não tem ainda essa habilidade, esse crescimento espiritual. A gente fica com raiva. A gente quer descontar. A gente quer ir lá, quer falar. E o que é que o Espírito de Deus faz? O Espírito de Deus olha e diz: o teu caráter ainda não é parecido com o caráter de Jesus. O que é que Jesus faria numa situação dessa? Aí você ora e diz assim: não, eu vou orar, e ao orar, eu vou pedir a Deus amor. E quando eu levantar dessa oração, eu vou estar com o coração cheio de amor. Não é isso que acontece, irmãos? Não é isso que acontece. Sabe o que acontece? Deus, a Bíblia diz que Ele já colocou o amor dEle, porque se você tem o Espírito de Deus, você já tem o amor de Deus implantado em você. O que eu preciso é praticar isso. Então o Senhor me dá, sabe o que? Ele não faz eu surgir amor do nada do meu coração.
Ele me dá uma oportunidade para amar. Então esse vizinho que lhe odeia, numa noite, numa madrugada, o filho dele tem um grande problema de saúde. O carro dele não funciona. E ele vem correndo bater na sua porta, lhe pedir ajuda. Esse é o momento de exercer o amor. Esse é o momento de crescer em amor. O Espírito de Deus nos dá a oportunidade de crescimento. Isso é você crescer de glória em glória. Então você vai aprendendo sobre o caráter de Cristo e vai avançando. O Espírito de Deus vai comparando o teu caráter, o meu caráter com o do Espírito de Deus, ou com o de Jesus. E isso é crescer em espiritualidade. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Falando um pouquinho da ceia, rapidinho. Olha só, irmãos, batismo. Vou falar nessa dimensão da igreja primitiva. O batismo era uma demonstração da fé abraçada no Filho de Deus. Era uma demonstração do comprometimento com aquela nova fé. Naquele ambiente da igreja primitiva, esse comprometimento público equivalia, poderia custar a vida da pessoa. Observe, o judaísmo levantou-se severamente contra a suposta heresia, a seita dos nazarenos. Então alguém que dissesse, não, eu acredito sim que o filho do carpinteiro é o Messias que o judaísmo profetizou, eu creio que ele é o Filho de Deus, e para demonstrar isso eu vou me batizar publicamente para você ver que eu creio nisso. Isso equivalia, irmãos, naquela época, a se expor até para ser morto, porque esse era o ambiente. E Jesus disse o que para os seus discípulos? Jesus disse assim, se você crê em mim, vá lá e se batize. Foi isso que Jesus disse. Você crê em mim? Então vá lá e se exponha. É isso que é o significado mais profundo do batismo lá na sua origem. Hoje a gente se batiza, é uma demonstração pública da nossa fé, tem um grande, forte símbolo, simbólico da nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para a vida em Cristo. Mas por trás de tudo isso existe um apelo gigantesco a uma fé genuína, que resolveu entregar a vida por Cristo. E por que Jesus disse isso? Por que Jesus queria que eles crescessem na fé? Jesus queria que eles fossem fortalecidos na fé e queria que eles vissem a glória de Deus, porque o mesmo Jesus disse, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você não precisa ter dinheiro para ver a glória de Deus. Você não precisa ter títulos humanos. Você não precisa ser uma pessoa, nem precisa ser muito inteligente. Você não precisa ter os louros dessa vida. Você pode ser qualquer pessoa que ouça a palavra de Deus, que reconheça que Jesus é o Salvador, e você crê. Se você crê, seja você quem for, você vai ver a glória de Deus. E quem disse isso foi Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. E no final eu vou ler o último versículo, que está em Romanos capítulo 3, versículo 25. Vou ler do 23, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe o 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, eu falo para vocês como igreja do Senhor, nós somos da mesma família, Eu vou morar com vocês para sempre, nas mansões celestiais. Olha que coisa linda, que legal, Irmãos, você crê no sangue de Jesus que purifica você de todo o pecado?
Você crê mesmo nesse negócio? Você sabe que a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem eficácia eterna. Já viu isso na Bíblia? Eficácia eterna, o sangue de Jesus, né? O que significa isso? Nós, preste atenção, nós estamos guardados sob o poder do sangue de Jesus para sempre, porque nós cremos. O texto fala: Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Significa, sabe o que, irmãos? Que Deus se torna favorável a mim se eu creio em Jesus, se eu creio no poder do seu sangue. No passado você tinha o propiciatório, que era a tampa da arca. Ali tinha 2 querubins em reverência, e o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício e aspergia, entre os querubins. É como se eles estivessem vindicando a santidade de Deus, e aquele sangue aplacava a ira de Deus, porque aquele sangue era o sangue simbólico de um sacrifício de animais, mas fazia referência ao sangue do Cordeiro de efeito eterno. E por causa daquele sangue, o Senhor Deus era favorável ao povo. O Senhor Deus tirava a sua ira por causa daquele sangue que foi oferecido ali. Agora veio o Filho de Deus. É a última coisa que eu quero falar para você, igreja. O Filho de Deus veio. E ele veio para cumprir tudo aquilo que o plano eterno da redenção foi estabelecido. Tudo isso, todas as bênçãos, graça, glórias, tudo que você imaginar de benefício, se fundamenta na morte do Senhor Jesus, que se interpõe entre nós e o próprio Deus. Um Deus santo, infinitamente santo, e glórias ao seu nome, que não tem nenhuma comunhão com o pecado. Um Deus que, para chegar até nós, ele sacrificou, não poupou o seu próprio Filho. E Jesus derrama o seu sangue diante do Senhor. Derrama o seu sangue. E como sumo sacerdote, ele, com o seu sacrifício, ele ressuscita e apresenta o seu sangue na presença do Senhor. Eu estou usando o simbolismo do rito judaico. E o Senhor disse: eu aceito, meu filho, o teu sangue. Esse sacrifício é cheiro suave para mim. Todos aqueles, por pior que seja, o pior pecador do mundo, seja Hitler. E não, irmão, mas no passado eu matei gente. Eu fiz mais de 10 abortos. Eu tenho pecados escondidos. Olha, eu já fiz coisa que você não imagina. Se eu falar, todo mundo vai desmaiar de terror sobre os pecados que eu já fiz. Tem gente assim. Tem gente que traz uma culpa, mesmo na igreja ainda está com culpa. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia no sangue de Jesus, e o seu Deus Todo-Poderoso será favorável a você e perdoará os seus pecados por causa do sangue do Filho dele, que foi derramado em seu favor. Creia no sangue de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Defenda a fé, não dê lugar para a incredulidade. Creia e você vai ver a glória de Deus. Jeremias 3, agora eu vou encerrar. 3:24, Lamentações de Jeremias 3:24. Olha o que diz aqui, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele.
para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmão, eu sei que você pode estar com uma demanda, e você pode até achar que a fé está falhando. Irmão, continua crendo. A Bíblia diz: você crê? Espere em silêncio. É isso que está dito aqui. Faça silêncio. Espera. Você está na mão de um Deus Todo-Poderoso, galardoador da sua fé. Continue crendo. Continue crendo, continue crendo, e você vai ver a glória de Deus na sua família, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Mas irmão, eu tenho um filho que é chefe de gangue, que se envolveu tanto, não tem como ele voltar. Foi que nós lemos hoje, que as nossas armas espirituais, são poderosas contra as fortalezas. Deixa eu pegar um pedacinho do versículo aqui, que é uma mensagem para você que tem o seu filho nessa condição, que tem a sua filha na prostituição, que tem os seus pais, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou quem seja o seu parente, que detestam a Deus, que detestam a palavra de Deus, que dizem que jamais vão aceitar o Evangelho. Essa coisa que aos nossos olhos é muito difícil, a perdição é muito grande. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios: destruir as armas são poderosas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Observe agora: e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu vou orar pelo meu filho que é chefe de gangue. É uma arma poderosa, é arma espiritual. Eu creio, continuo orando. Sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai trazer o teu filho à obediência a Cristo, porque a arma que você usa é poderosa em Deus. Creia e você vai ver a glória de Deus. Glórias a Deus. Pastor.